que tem partilhado connosco muitas ideias e muita ambição e, acima de tudo, isso tem sido o principal catalisador desta iniciativa e julgo que estão de parabéns. Temos falado com algumas autarquias, algumas empresas. O tema que vamos falar hoje, que é a tecnologia blockchain, é um tema um pouco desconhecido ainda, e poder falá-lo junto a uma autarquia com pessoas que sabem o que é e têm uma visão clara do que pode ser feito é fantástico. Ok, sim senhor. Portanto, vamos falar de DLT para interoperabilidade público-privada. Antes de mais, eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas nesta sala sabe o que é uma aplicação web, uma aplicação mobile. Há pessoas que as constroem aqui, mas gostava de saber quantas pessoas conseguem explicar o que é blockchain. Levantem o braço. Portanto, 0 braços. 1, 2, ok, boa. 3. Julgo que o meu sócio é capaz de saber do que isso se trata, apesar de não ter levantado o braço. Portanto, nós hoje vamos tentar fazer um milagre. Em 10 minutos vamos explicar uma tecnologia complexa, o que é blockchain e DLT, vamos explicar para que é que serve, e se eu ganhasse €1 para cada vez que os nossos potenciais clientes me perguntam mas o que é isso do blockchain e para que é que serve, provavelmente já estava rico, ou pelo menos hoje, se calhar, estava no Peru a ver a final da Libertadores, com o Jorge Jesus a ganhar, obviamente. Em terceiro lugar, quem somos, o que nós fazemos, porque é que estamos aqui a falar disto, e em quarto lugar, como é que isto se enquadra no plano para a Zambuja, aquilo que nós chamamos de Zambuja 4.0, em linha com a Indústria 4.0. Portanto, começando aqui com o que é blockchain. Antes de vos explicar o que é, vou dar-vos uma boa notícia. Se ficarem fartos de me ouvir e adormecerem em meio da apresentação, não há problema nenhum, podem chegar a casa... não, calma que eu mudei no meu PC, mas não mudei aqui. Ora bem, podem chegar a casa, ir ao Google e vão encontrar publicações grátis que explicam o que é das mais variadas entidades. Portanto, o blockchain, que pode soar para alguns uma coisa ainda um bocadinho experimental, um bocadinho esotérica, não é nada esotérica. Nós temos o World Economic Forum, a Comissão Europeia, temos inclusive um grupo de trabalho da Comissão Europeia, que é o Blockchain Observatory Forum, que publica frequentemente relatórios. Aquele que está ali em terceiro lugar, Blockchain for Government and Public Services, é particularmente interessante. Temos governos que também estão a publicar, neste caso temos ali a Alemanha e o Reino Unido, e depois temos todas as consultoras, a McKinsey, a BCG, a Deloitte, a Accenture e também a Roland Berger. Portanto, é um tema que já não é experimental, já não é esotérico, é ainda só desconhecido. Portanto, convido-vos a darem uma vista de olhos. Agora, o que é blockchain afinal? Vamos simplificar. É uma base de dados, ok? É muito simples, funciona ao mesmo nível que uma base de dados num sistema de informação normal. Não tem muito mais do que isto. Portanto, serve para guardar informação tipicamente básica, portanto, registros estáticos, transações, mas tem um conjunto de características que a faz completamente diferente de toda a tecnologia que temos usado até agora. Portanto, em primeiro lugar, é uma base de dados partilhada, com regras e protocolos comuns. Portanto, todos os senhores aqui que têm uma base de dados ou que sabem o que é, a vossa base de dados vive sozinha na vossa empresa e depois, quando querem ligá-la a outras empresas, logo se vê como é que se faz. Quando se adota uma blockchain ou um Distributed Ledger, já agora a DLT é Distributed Ledger Technology, o blockchain é um tipo de Distributed Ledger Technology, mas nem toda a Distributed Ledger Technology é blockchain. Portanto, o blockchain está para o DLT, como os motores a gasolina estão para os motores a combustão. Também temos a gasóleo e depois temos carros, temos foguetões. Portanto, o blockchain é um tipo de DLT. Portanto, é uma base de dados que, para simplificar, e não precisam perceber muita tecnologia para entender este conceito, graças a Deus, imaginem que, em vez de comprarem a vossa base de dados e a implementarem na vossa empresa, o que vocês fazem com DLT é: eu vou adotar uma base de dados que é uma coisa cooperativa, que funciona com um conjunto de regras válidos para todos os participantes do sistema e que eu não tenho de gerir. Portanto, vamos imaginar aqui aplicado à realidade que a Câmara Municipal da Zambuja lançava uma plataforma de interoperabilidade assente em DLT, e o que ia acontecer era que as empresas que fossem integrar com essa plataforma iriam ter uma caixinha preta, uma black box, que funciona mais ou menos sozinha, que não tem menos complexidade do que aquilo que teria uma base de dados normal e que está automaticamente ligada à rede a todos os outros participantes. Portanto, é uma base de dados que liga vários participantes de forma nativa, onde há troca de informação em tempo real,
e que permite criar um nível de interoperabilidade que não é comum, nem fácil, nem barato de implementar com tecnologia tradicional. E a interoperabilidade é a mesma palavra-chave, eu vou dizê-la talvez umas 50 vezes durante esta apresentação. Principais propriedades. A informação que é escrita numa blockchain é imutável, portanto, o que se escreve não dá para mudar, não dá para apagar, o que é ótimo. Se estivermos a falar, por exemplo, de transações financeiras, ajuda, não dá para alterar. É transparente, portanto, todos os participantes da rede veem a mesma informação, a informação é igual para toda a gente. Consegue-se construir níveis de privacidade muito interessantes, portanto, as pessoas, ou os casos de uso em que se lida com a identidade digital das pessoas, a blockchain permite não só criar privacidade, como colocar a ownership e a gestão da informação do lado das pessoas e não do lado das entidades, como é normal ou mais comum. A descentralização é essencial e, se repararem aqui no boneco, temos do lado esquerdo uma arquitetura normal, aquilo poderia ser a Lei Clearing House, podia ser, por exemplo, a CIBS, e as quatro instituições podiam ser 4 bancos. E, normalmente, os sistemas funcionam assim. Tem uma figura central, que junta as pecinhas todas, que emite ficheiros para que toda a gente se entenda, e depois, em casa, cada um faz as suas contas e as suas reconciliações. Do lado direito, temos um Distributed Ledger. Não há entidade central, e as entidades comunicam todas umas com as outras, em tempo real. Está aqui alguém da banca? Eu julgo que sim. Ok. Então sabem que são processos BATs, compensação, clearing and settlement, etc. Com a Distributed Ledger, normalmente os processos de compensação são feitos ao final do dia, são coisas gigantescas. Com Distributed Ledger, esses processos podem ser feitos em tempo real. Portanto, depois temos a reconciliação em tempo real, que é ao fim e ao cabo, isto que eu acabei de explicar, e a unanimidade. A unanimidade tem a ver com os algoritmos de consenso, ou seja, não há possibilidade de uma transação ser aprovada sem todos os participantes do sistema terem aceito essa transação. Todos, uma maioria, é tudo configurável. Portanto, julgo que agora, se eu perguntar quem é que sabe mais ou menos o que é blockchain, já vou pelo menos ter uma mãozinha ou duas, ok? Boa, já vejo uns sorrisos, portanto estamos bem. Eu não vou perder muito tempo neste slide porque isto tem muito texto. O que importa saber sobre o DLT, ou considerar pelo menos nesta apresentação, serve para informação estática. Podemos estar a falar de registros de propriedade, de identificadores, por exemplo, documentos digitais e transações. Portanto, pode ser o registro de propriedade de um terreno e o registro da passagem da ownership desse terreno de uma pessoa A para uma pessoa B. E as identidades da pessoa A e da pessoa B. Isto é um caso de uso possível nesta rede. Portanto, imaginem, esta rede estaria a funcionar, ninguém controla a rede, e vocês perguntam, mas se ninguém controla a rede, como é que isso funciona? Há uma diferença fundamental. Eu vou voltar 2 slides atrás. Ali, aquela clearing house controla as regras da rede. Ali não há quem controle tecnicamente os dados que estão na rede, mas há uma entidade gestora da rede. E não é inocente estarmos aqui a falar junto à Câmara da Zambuja, porque da mesma forma que o e-mail, por exemplo, na década de 80 foi uma inovação que houve bancos a investir para terem o seu próprio cliente de e-mail, hoje em dia seria absurdo um banco não comprar um cliente de e-mail e desenvolvê-lo. Mas no caso do DLT estamos mais ou menos onde estávamos nessa altura, portanto toda a gente está a analisar e estão agora a começar a definir-se os primeiros gestores das redes. Isto vai ser absolutamente essencial. Quem gera a rede, quem arquiteta e gera a rede, fica com a responsabilidade de garantir que ela funciona, mas depois de ir falar com todos os participantes e convidá-los a entrar. Já lá vamos ao papel da Zambuja sobre isto, eu julgo que ainda tenho 4 minutos. Portanto, aplicando isto na prática, transporte e logística. Isto é um caso particularmente próximo daqui da Zambuja e temos vários problemas hoje em dia na troca, em processos inerentes a transporte e logística. Portanto, como a troca de informação, de documentos, não é muito eficiente, se baseia muito em papel, é difícil integrar participantes porque muitos deles são concorrentes, outros são reguladores e atrasam os processos que são lean normalmente da logística, portanto há aqui alguma ineficiência. Também é difícil fazer auditoria, porque enfim, toda a gente guarda os dados da sua maneira, etc. E o traceability, ou seja, é difícil ver, por exemplo, todo o ciclo de vida de um contentor desde que ele
desde que a mercadoria é colocada lá dentro até que ele chega onde tem de chegar. Portanto, tudo isto são desafios. E estes desafios podem ser resolvidos aumentando a interoperabilidade entre os vários participantes do ciclo de vida, nestes casos de uso em particular, Transport and Logistics. Aqui temos as funcionalidades que poderiam ser disponibilizadas numa rede DLT. Eu não vou entrar em detalhe, mas o que importa aqui é que, com a interoperabilidade, com um ledger que guarda a informação e a partilha por toda a gente, poderíamos, por exemplo, ter end-to-end status tracking. Ou seja, conseguiríamos ver o ciclo de vida de um contentor. Conseguiríamos, por exemplo, tokenizar dados, assets, podiam ser mercadorias, e colocá-las nesta base de dados distribuída por toda a gente, portanto, passaríamos a ter uma identidade digital para os bens. E eu, como tenho pouco tempo e isto é um tema complexo, eu não vou entrar aqui em mais detalhes. Julgo que esta apresentação também poderá ser partilhada convosco e tem aqui o link do artigo da BCG que também explica muito bem isto, mas ao fim e ao cabo o que importa explicar é que com esta tecnologia podemos realmente avançar na direção da indústria 4.0 e criar aqui um nível de integração e de troca de informação que é ímpar e que não seja possível fazê-lo com tecnologia tradicional, só que é muito mais caro, é mais complexo de construir e de manter e seria como estarmos a investir em comboios a carvão quando já foram inventados comboios a eletricidade que eventualmente funcionariam melhor. O que nós fazemos é, nós andamos há algum tempo a falar sobre isto com várias empresas, já trabalhamos com várias tecnologias e fazemos consultoria, desenvolvimento de soluções com isto, integração também. E que o mais importante desta apresentação, o que é que estamos aqui a fazer em Azambuja e porque é que estamos a falar disto hoje. Para já, pelo lado de inovação, é essencial que haja uma liderança, porque para termos estas redes de interoperabilidade é preciso haver alguém que lidera e que convida todos os outros para, em primeiro lugar, começar a pensar o que se pode fazer, como é que poderíamos gerar valor, que casos de uso é que podem ser implementados e, sem dúvida, que a Câmara Municipal de Azambuja é um porta-voz fantástico para isso. Depois, como já vimos, a aposta na investigação para a adoção de tecnologias disruptivas e fundacionais da indústria 4.0. Esta é uma delas, existem outras, a inteligência artificial, o IoT, etc. Por ser uma logística de referência, sendo que a logística é um dos principais verticais onde a adoção da tecnologia pode trazer valor e, acima de tudo, pela localização e pelos incentivos que a Câmara tem colocado ao dispor das empresas para as atrair para aqui. E pronto, é isto.